Bom, pessoal, como já foi falado, meu nome é Anderson, eu trabalho na SICA, e a ideia aqui, apesar do tema ser tecnologia SICA, a SICA é uma empresa multinacional, uma empresa que está... Nós estamos só no Brasil, nós estamos aí há mais de 80 anos. Como que eu uso isso aqui? Está para frente? Ok. Só no Brasil nós estamos há mais de 80 anos, nós temos sede e presença mundial. No Brasil nós temos 5 unidades, então nós temos capilaridade e condições logísticas de tecnologia com laboratórios próprios em 5 unidades espalhadas pelo país inteiro, que vão de Porto Alegre, Nordeste, Goiânia e etc. Para a gente começar, só queria falar um pouquinho sobre a SICA, mas independente de falarmos essa breve apresentação que eu já fiz sobre o que é a SICA, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala em SICA, o que vocês pensam? Que produto a SICA faz? SICA Boom? O que mais? SICA 2, que são produtos empermeabilizantes, né? SICA Boom é uma espuma calafetadora. A SICA, ela tem uma gama de produtos enorme. Se nós olharmos lá, a SICA fabrica membranas de impermeabilização, aditivos para concreto, plastificantes, retardadores de pega, etc., argamassas de reparo e proteção, fibra de carbono para reparo em estruturas. Então, nós temos uma gama enorme. Aqui eu só vou falar só de 50% hoje. Brincadeira. Se você pegar o nosso manual, nós temos uma linha de mais de 700, é impossível nós falarmos isso daqui. Então, a ideia é falar rapidamente sobre 2 temas, né, para a gente entender um pouquinho o que é o conceito da SICA. A SICA é uma empresa que pensa muito na questão da tecnologia. Então, o primeiro tema que a gente vai falar aqui é o que nós chamamos de conceito white box. Vocês devem ter observado que o colega Cláudio, mais cedo, falou aqui sobre o conceito white tank. Estou errado? White tank. O conceito é muito parecido, né? Que é entender, além de deixar, o que eu preciso fazer para deixar uma estrutura estanque. Só que a SICA, mundialmente, isso não é um conceito brasileiro, eu não estou aqui para falar de produto white box, não existe um produto white box. É uma linha de produtos complexa, enorme, em que eu vou falar aqui somente de 2 ou 3 produtos dessa linha. Tá? Por que a SICA partiu no conceito white box? A gente precisa entender um pouco por que isso. Além de tudo, da estanqueidade, para conseguir uma estanqueidade em uma estrutura, nós precisamos de muito mais do que simplesmente produto, nós precisamos muito mais do que uma aplicação qualificada, nós precisamos entender que existe, desde o momento da fase de projeto, a gente precisa pensar em todas as interfaces. Então, basicamente, isso é o conceito white box, é entender todas as interfaces de projeto. E eu faço a seguinte pergunta. Bom, quando nós projetamos uma estrutura, e quando eu falo nós, eu me incluo nisso, projetistas, especificadores, todos, nós normalmente desenvolvemos rapidamente o que eu preciso fazer para resistir a essa quantidade de água, essa pressão de água, esse volume de água, esse tipo de tráfego, e etc. E desenvolvemos um sistema. Por vezes, nós negligenciamos uma ação, que é o que nós estamos discutindo lá no IB, né, que é a questão da durabilidade, que é a questão de como essa estrutura estará daqui 5, 10, 15, 20 anos. Né? Isso não é o Anderson está falando, não é a SICA, né, de uma maneira geral. Nós usamos pesquisas. Então, aqui eu tenho um dado que foi publicado na revista Direcional Condomínios, e pelo que eu li, foi feito por algum órgão, que eu não me recordo agora, feito com edifícios entregues em menos de 5 anos, aqui no Rio de Janeiro, e que nós vemos uma série de patologias. Eu não estou falando aqui somente de impermeabilização. A impermeabilização é apenas no meio, que é perto, para poder... Qual que é para sair? Qual que saiu? Lá. A impermeabilização é apenas uma das patologias aqui. Então, o conceito white box, ele é entender todas as interfaces, pensando de uma maneira geral. Óbvio, o foco nosso é a impermeabilização, mas o conceito ele pode ser entendido, ele pode ser utilizado em qualquer uma das outras áreas, seja projeto estrutural, projeto elétrico, arquitetônico e etc. Poxa, mas estou mostrando um monte de patologias, estatística de reclamação e construtora, e o que isso tem a ver com o projeto? Isso tem a ver com um outro trabalho publicado pelo Helene e pelo Figueiredo. Ele detecta que grande parte, 40% das falhas, né, dos problemas de patologias nas obras, de novo, não é na implementação, perdão, nas obras acontecem por falhas de projeto. Né? Poxa, onde nós estamos errando? Nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, existem normas técnicas e etc. Onde nós estamos errando? Então, o conceito white box da SICA é exatamente dar o suporte
dentro da área de impermeabilização, quando falamos de impermeabilização, dentro da área de dimensionamento de traços, quando nós falamos na linha de aditivo de concreto, dar o suporte dentro da linha de recuperação estrutural, é estar junto com a obra, junto com o projetista. Ok? Basicamente, esse é o conceito. Então, iniciando o conceito white box e aproveitando e falando dentro dessa linha de concreto estanque, de estrutura impermeável, o conceito é pensar sempre no desempenho. Quanto eu espero que que essa estrutura permaneça estanque? Né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós temos tecnologias e sistemas que são mais, digamos assim, mais modestos financeiramente, com uma média expectativa de vida, como temos sistemas que podem mesclar aí com envelopamento da estrutura, como os colegas apresentaram mais cedo, uma tecnologia de fora, junto com um aditivo que vai para o concreto. Quer dizer, tudo depende de quanto nós temos de expectativa de vida para a estrutura. Existe uma frasezinha pequena da norma de desempenho, em que ela fala que a expectativa de vida ela tem uma relação direta com o custo. Se eu quero que algo tenha uma expectativa de vida maior, eu vou trabalhar com a tecnologia que me proporcione isso. E, normalmente, a tecnologia, eu acabo necessitando trabalhar com sistemas de melhor qualidade. Né? Então, quando nós falamos em sistemas integrais, nós concordamos com o que já foi falado mais cedo, que a primeira coisa é partir para um concreto impermeável. Quando eu falo em concreto impermeável, eu preciso só relembrar, todos aqui já sabem, mas apenas relembrando, o que é o concreto? O concreto é um conjunto de componentes químicos e materiais, cimento, areia, agregados, água. Grande parte da quantidade de água que vai no concreto, nos aditivos, elas são utilizadas simplesmente para dar plasticidade do concreto, porque o concreto que necessita de água para reação é muito menos do que aquilo que nós usamos. Mas se eu colocar somente a quantidade de água que precisa, nós não conseguimos bombear o concreto. Né? E o que acontece com essa água excedente? Ela vai evaporar no momento da cura, etc., e vai deixar caminhos por onde essa água, a água proveniente de chuva, umidade relativa, etc., marisia, enfim, ela vai percolar dentro do concreto. Então, o grande segredo está em reduzir ou evitar esses poros, ou ter um produto que é adicionado ao concreto e vai fazer com que esses poros sejam tamponados, né? Tenham capacidade de autoselagem e etc. Na linha Sika, esse material se chama WT200. Então, ele é um aditivo que vai ser misturado ao concreto da obra. Com isso, você vai reduzir a porosidade, você vai ganhar plasticidade. Entenda que a Sika ela é fabricante não somente de aditivos para impermeabilização, de aditivos não para a cidade. Então, esse material ele tem a tecnologia, ele te dá plasticidade, reduzindo a porosidade e com a capacidade de autoselagem. Bom, o que é o concreto impermeável? Um caminhão de concreto tem lá 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, enfim. Com 1 metro cúbico, eu consigo fazer uma parede de 10 centímetros, 10 metros quadrados. E aí, nós temos lá um caminhão com 8 metros cúbicos, 80 metros quadrados. Poxa, paramos a concretagem e vamos ter que concretar amanhã. Continuar. E aí eu tenho uma emenda. Né? Então, essa emenda precisa ser tratada. Então, o conceito, está bem dentro do conceito que o Cláudio tinha apresentado, o White Tank, eu preciso também trabalhar na selagem das juntas. Isso é de extrema importância para que eu consiga ter uma estrutura estanque. Ou a gente tivesse combinado, hein, Cláudio, fazer uma apresentação só, né? Então, olha só, isso é o que eu preciso para se ter uma estrutura estanque. Quando nós partimos para a estrutura estanque, entendendo que, além do aditivo para o concreto, eu preciso trabalhar com as outras interfaces, que são as juntas, que podem ser juntas planejadas, como as juntas de dilatação, presentes no concreto, e podem ser as juntas que não necessariamente são tão planejadas assim. Alguém fez uma pergunta aqui, como é que eu faço se já tiver a forma, e etc. Então, o primeiro conceito é entender realmente como tratar. Então, existem 2 formas. Para as juntas de movimentação, as juntas planejadas, existe dentro da Sika uma linha, nós chamamos de waterbar, que é um material que eu vou colocar. Ele vai ser utilizado em uma parte que foi concretada, vai trabalhar, tem um bulbo no meio, que é exatamente para que esse material possa funcionar. Passa para trás, por favor. Um bulbo no meio, que é para que acompanhe a movimentação e da estrutura como um todo. Obviamente, partindo do princípio que nós vamos ter esse material no meio do concreto,
basicamente nesse sistema. Como funciona esse produto? Se nós observarmos o material que está passando nas mãos de vocês, ele tem algumas ranhuras. Para que servem essas ranhuras? Alguém imagina? Tem duas funções. Primeira função, ancoragem. E a segunda função é entender que, imagine que isso é uma laje de subpressão e que eu tenho concreto impermeável. Legal, a água não passa pelo concreto. Mas, quando ela chegar nesse ponto, ela ainda pode tentar percolar, ela vai ter uma dificuldade aqui, e aí, à medida que vai ficando mais distante, ela vai ter mais dificuldade. Então, nós chamamos de princípio de labirinto, né? Então, é um material esse produto é para ser utilizado em juntas de dilatação, em que eu utilizo um aditivo para que o concreto seja impermeável. Não adianta o concreto ser impermeável e ele tentar fazer, negligenciar. Isso é muito comum a gente ver negligenciar nesse ponto, que é a junta de movimentação. Já tentaram fazer com produto rígido e não adianta, vai dar problema. Okay? Uma outra coisa interessante, só para mostrar que temos vários tipos na nossa linha, né? Aqui trouxe só um mais comum para poder ilustrar. E uma outra coisa interessante é como tratar as juntas frias, né? Nós estamos falando aqui de criar uma barreira hidroexpansiva. Como funciona essa barreira hidroexpansiva na Sika? Ele é um material que ele é um selante, então ele é muito fácil de aplicar. Você vai ter uma pistolinha e você vai conseguir sair moldando, ele já vem no bico dele, ele já tem o ângulo certinho para que você possa cortar, e aí você vai fazer a aplicação. Mesmo se a superfície estiver irregular, você consegue acompanhar, né? Chama-se Sika Swell. É um material muito fácil de utilizar, muito fácil de aplicar, e tem uma capacidade de expansão de cerca de 200% ao longo de 14 dias, né? Quer dizer, assim que entra em contato com a água, ele já começa a ter expansão imediata e vai atingir o pico dele, algo em torno de 185% de expansão ao longo dos 14 dias. Óbvio, quanto maior a presença de água, mais rapidamente ele vai desenvolver. Se eu tenho pouca presença de água, pode demorar um pouquinho mais, mas o conceito é esse, é um material hidroexpansivo. Uma coisa interessante, esse material ele ativa na presença de água, ele consegue ampliar. Se faltar um pouquinho de água, ao longo do tempo secou, ele vai ter uma pequena retração, mas quando entrar em contato com a água novamente, ele volta a expandir. É um material que tem uma força tão grande que, se ele não for colocado exatamente no centro da estrutura, ele consegue, por vezes, empenar uma estrutura de concreto. Então, nós recomendamos a utilização somente em estruturas de concreto armado, e exatamente no meio da estrutura, para evitar patologias estruturais por conta da força de expansão do produto. Então, esse é o conceito de estrutura estanque. E quando nós falamos no white box, o principal é entender que nós estamos aqui para falar de produtos. Eu acabei falando sobre 3 produtos aqui, sobre o aditivo, sobre o selante para juntas de concretagem e sobre o material que se utiliza na junta de movimentação. Mas o white box, ele é além disso. O que é o terceiro elemento do white box? Que produto que é esse? É o produto intelectual, que tem na cabeça de cada um de nós, né? Eu acabei de ver a apresentação aqui do Walter e achei muito interessante o contexto dele, quando ele falou assim, eu não sou engenheiro, eu sou químico. Mas como ele fez para desenvolver o produto? Pesquisou. Hoje é muito fácil ter acesso à tecnologia, cada um de nós temos internet, temos acesso muito fácil a tudo. E por vezes eu vejo colegas engenheiros cometendo altas patologias trabalhei há 20 anos assim. Gente, as estruturas que nós construímos hoje não têm as mesmas características de 20 anos atrás. Se nós não evoluirmos, nós vamos cometer erros piores do que 20 anos atrás. 20 anos atrás, os pilares eram muito maiores e as estruturas mais rígidas. Hoje os pilares são mais esbeltos, suportam carga, mas as estruturas são mais flexíveis. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos evoluir, né? Então, basicamente, o conceito white box, ele é isso, é dar esse suporte. No que tange a Sika, é estar próximo de vocês, nós temos uma equipe técnica disponível para estar nas obras, dando suporte técnico, no país inteiro, como eu disse, nós temos a Sika separada por target market, né, que são equipes que podem estar na sua obra em qualquer lugar do país. A minha empresa é do Rio, mas está na obra em Recife. Ok, eu tenho um técnico lá especializado em penetração, eu tenho um técnico lá especializado em recuperação de estrutura, que a gente pode acionar e pedir esse suporte. Mas sempre, white box
não é para solucionar patologia. Não. O white box é para evitar patologia. Ah, mas eu tenho uma patologia que eu resolver. Beleza, eu tenho a mesma equipe. Mas o que eu quero que vocês entendam é o conceito. Né? Para que eu tenha uma estrutura estanque, eu não posso esperar a estrutura ter problema para daí vir fazendo um sistema de injeção, por exemplo. Assim que eu tenho sistema de injeção. Nós temos sistema de injeção, temos sistema de reparo, sistemas, uma série de sistemas. Mas o que eu estou apresentando aqui é nós pensarmos, como diríamos, uma manutenção preventiva, né, para que não ocorra patologia. Se acontecer patologia, estamos juntos da mesma forma, vamos ajudar a solucionar. Então, essa é a ideia do conceito white box. Volto a dizer, é um conceito que não é um conceito do Brasil, é um conceito mundial. Portanto, aqueles dados que o Helena apresentou lá de 40% dos erros em obras são provenientes de projeto, não são exclusividade nacional. Fora do Brasil também temos esse tipo de coisa. Ok? Esse é o primeiro tema. O segundo tema que eu queria tocar, muito rapidamente, é um sistema chamado de parking deck. Quando nós falamos em parking deck, nós estamos falando em áreas de estacionamento. Né? E aí a SICA tem uma divisão de pisos enorme, em que nós entramos aí com pisos de revestimento de alto desempenho, como alguns outros colegas também têm. A SICA trabalha com produtos da base de uretano, poliuretano, epóxi e etc. Não é foco aqui, não vamos entrar no detalhe de todos esses pisos. Vamos apenas falar um pouquinho sobre o piso de poliuretano, que não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já existe há anos, né? Só que é uma tecnologia que era direcionada e era voltada basicamente para o público que trabalhava com piso industrial. Porque isso seria um preparo diferente do preparo que nós estamos acostumados a fazer com manta asfáltica. Né? Então, só para a gente entender um pouquinho, não sei o quanto vocês entendem de piso, mas a ideia é só rapidamente falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala em piso, com relação à forma de aplicação, é comum falar assim, meu piso é autonivelante, meu produto ele é aplicado sob a forma de pintura, meu produto ele é argamassado, meu produto ele pode ser aspergido, ou pode ser um misto dessas formas de aplicação, pode ter 2 ou 3 formas em um mesmo sistema. Okay? Então, quando nós falamos no piso autonivelante, naturalmente, como o próprio nome diz, ele tem a capacidade de se moldar e nivelar. Normalmente é um produto que você vai fazer um primer base epóxi, depois vem utilizando esse material, derramando e espalhando, e etc. Não vou entrar muito no detalhe da aplicabilidade, né? Mas são pisos que têm aí camadas que vão de 1 a 6 milímetros, e etc. Uma outra forma de fazermos a aplicação de piso é sob a forma de pintura. Né? Quando nós falamos em forma de pintura, nós estamos falando em espessuras mais esbeltas, menores, né? Algo em torno aí de 0,8 milímetros, não é nem 1 milímetro. Tem eficiência dele? Claro que tem eficiência dele. Cada tipo de produto vai ter a sua função. Quando nós falamos em pisos argamassados, já tem espessuras maiores. Nós já consigo trabalhar aí com 4 milímetros no mínimo. Então, o cara vai passar argamassa, vai sair espalhando, depois vai vir fazendo acabamento, enfim. E o sistema aspergido, você faz a aplicação do produto, depois vem aplicando como se fosse um quartzo em cima e vem fazendo uma camada de selagem. Até agora, produto nenhum. Estou falando apenas em sistemas de aplicação que são comuns para quem trabalha com piso. Ok? Bom, como eu disse, o objetivo aqui era falar sobre sistemas de parking deck, que normalmente, quando nós falamos em estacionamentos expostos, nós vamos falar basicamente de poliuretano, pela característica de elasticidade, de flexibilidade e etc. Por que o poliuretano? Porque o poliuretano ele tem uma resistência mecânica ao impacto interessante, ele tem uma resistência à abrasão, são elásticos, tem flexibilidade, nós chamamos de pisos confortáveis de se andar, você percebe a maciez, são resistentes ao sol ultravioleta, obviamente não todos os tipos de poliuretano, né? Em alguns casos nós precisamos fazer uma selagem com materiais alifáticos, e quando nós falamos em permeabilização com pisos, com revestimentos, aí que entra a mudança no conceito. Por que esse material, durante muito tempo, ele ficou restrito e ainda existem algumas restrições com relação a esse material para o uso como impermeabilização no nosso mercado? Porque quando se pensa numa impermeabilização com manta asfáltica, nós todos que trabalhamos, tem asfalto nas veias, né, a gente vem da antiga Duarte, nós pensamos da seguinte forma: poxa, posso aplicar manta asfáltica sobre substrato úmido? Quem me responde? Não. Qual que é a umidade do substrato quando você aplica uma manta? Ninguém mede.
Ninguém mede. E o que acontece se tiver um pouquinho de umidade e aplicar manta? Ela vai fazer uma bolha. Tá, quer dizer que a manta não está funcionando? Não. A própria norma permite que a aplicação da manta flutuante, por exemplo. Então não é errado. O fato dela formar uma bolha, para a impermeabilização, isso não é ruim, em termos de estanqueidade. Correto? Quando eu falo em piso, acima de 4%, a bolha vai fazer o quê? Eu estou lidando com estética do cliente. Então não é somente a impermeabilização. O cara aqui está economizando também no revestimento. Uma bolha, de longe, o cara vai pensar, nossa, que merda que ficou isso, desculpa a palavra, mas... Então, faça por favor. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande. O grande calcanhar de Aquiles desse sistema de impermeabilização, acredito que o sistema que o Walter apresentou também, e que provavelmente o Ângelo vai falar na próxima, grande calcanhar de Aquiles de sistemas de impermeabilização, que são revestimentos de alto desempenho, o que é? Preparo da superfície. Eu tenho que controlar a umidade. Se não tiver se a umidade não for correta, vai fazer uma bolha. Então, nós precisamos, a nossa mão de obra que trabalha com asfalto, é uma mão de obra mais rústica. E a gente precisa, para a aplicação desse sistema, que quem vai trabalhar com isso são os nossos melhores profissionais. Não adianta colocar nas mãos de qualquer um, que isso tem alto potencial de dar problema. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, só para a gente entender. Isso funciona para a impermeabilização de uma maneira geral, mas no piso ser mais evidente, porque é visível. Quem aqui gosta de Fórmula 1? Levanta a mão. Fórmula 1. Quanto tempo dura uma corrida de Fórmula 1? Alguém sabe? 1h30, 2 horas. Quanto tempo as equipes investem tempo preparando os carros? Para uma hora e meia de corrida. Então, na analogia, o preparo da superfície, que foi o preparo do carro, para o desempenho de uma hora, ele tem que ter muito mais importância, talvez, do que o próprio desenvolvimento de um sistema como um todo. É óbvio, a aplicação é importante, mas grande parte da aplicação é o preparo da superfície. Se a superfície não tiver a umidade certa, esquecem agora, estou falando de revestimento de piso, qualquer forma de impermeabilização, se não tiver o preparo, não tiver regularizado, não for aplicado por uma mão de obra qualificada, não adianta. Né? Não adianta ter o melhor produto, seja nosso, seja de qualquer fabricante que seja. Eu duvido um fabricante que chega e fala, meu produto funciona bem com qualquer mão de obra. O cara que nunca aplicou, que aplicou. Todo mundo vai ter que dar um treinamento e tem que ter uma mão de obra qualificada. Então, o que eu quero deixar claro é que existem vários sistemas, né? E a análise é feita basicamente, que tipo de tráfego eu vou ter? Um tráfego leve, posso trabalhar com um sistema mais esbelto, mais barato. Não, eu tenho um tráfego pesado, vão ter caminhões passando aqui em cima, vai ter frenagem, enfim, é um shopping, é um aeroporto. Então, em cima disso, vai ser dimensionado qual que é o melhor sistema, se vai ser com 2 milímetros, se vai ser com pintura, se vai ser autonivelante, e etc. Você trabalhar com um sistema, uma única medida, de fora a fora, é muito complicado. Né? Não existe uma única manta asfáltica que eu possa usar em todas as áreas. Né? Então, o conceito é esse, é analisar, de novo, é o white box, é analisar qual que é a necessidade para daí se dimensionar o melhor sistema. Né? Então, quando nós falamos no sistema parking deck, de uma maneira geral, o conceito é esse. Né? É um sistema de alta resistência, abrasão, elástico, impermeável, e a base é a aplicação de um primer epóxi, Sikaflor 61, e posteriormente uma camada do Sikaflor 326, que é o grande conceito. Quanto de 326? Isso vai variar da espessura, da necessidade e da área. O 326 que eu estou falando, ele não tem resistência ao raio ultravioleta. Quando eu falo em não ter resistência, ele não tem resistência na cor. Ele não vai deixar de ser impermeável, mas ele pode ficar amarelo e depois ficar ligeiramente verde. Então, por isso, em algumas áreas, nós vamos fazer o acabamento com esse outro material. Então, as etapas são relativamente fáceis, né? Eu vou até, só para a gente ilustrar. Como eu disse, tudo começa com preparo da superfície, é de extrema importância, tratamento de fissuras, que porventura venham a ter, aplicação do primer epóxi, ao entorno de 300 a 500 gramas, né, por metro quadrado. Obviamente, depende, porque de 300 a 500 gramas é quase que o dobro, porque depende da porosidade do substrato, depende da qualidade do substrato. Né? Depois, fazer a aplicação do próprio produto, que pode ser sob a forma de pintura, pode ser autonivelante, e etc. A aspersão do agregado, para que dê esse aspecto antiderrapante. Deixa eu passar do lado, por favor. Só mostrar. Dá esse aspecto antiderrapante, ok? E aí, por último,
vim fazendo a selagem com o próprio Sikaflor 326. Como eu disse, a cor dele é entre cinza e amarelado, mas se ficar exposto, ele tende a ficar meio esverdeado. E aí, nesse tipo de situação, nós recomendamos que seja feito o cobrimento com o 359, que é para dar estabilidade. É um material de base poliuretano também, para dar estabilidade. Então, senhores, o grande conceito, isso aqui só para a gente ver a imagem, como ele ficaria com aspecto antiderrapante no final, que uma área já feita com o material. Então, o grande recado que nós queríamos deixar aqui, independente dos produtos mostrados, é estarmos juntos com vocês nas obras, dando um apoio, entre em contato, nós temos cartões aqui, nós temos técnicos no local, o Milton que está sempre nas obras aqui nos acompanhando, quando precisar nós viemos até a sua obra, já estivemos aqui tantas vezes visitando vocês nas fases de projeto, o mesmo nas obras. A ideia é essa, nós temos uma série de tecnologias, né, estamos à disposição exatamente para evitar que aconteça patologia. Nenhum fabricante, nenhum de nós eu vou falar uma frase, me arrisco a falar em nome de todos os fabricantes, nenhum de nós quer visitar uma obra com patologia com o nosso produto. Estou errado? Não é? Nenhum de nós quer isso. Então, a ideia é justamente estar junto com vocês, dando suporte e orientando, justamente para evitar esse tipo de coisa. Existem produtos para cada tipo de situação, né? Cada obra é uma obra, e é isso que nós estamos juntos para poder avaliar, para evitar patologia. Muito obrigado.